Oi, gente! Olá! Eliane me ensinou um negócio, mas eu não aprendi. Caramba! Caramba, ele eu aprendi. Eli, você me ensinou, mas eu não aprendi a escrever o nome do negócio aqui. Desculpa, linda, viu? É muito queria eu fazer isso, mas não sei. Bom, é o seguinte, desculpa se eu dei um susto em vocês aí. Agora eu tô muito feliz, é uma honra. É uma honra estar aqui com esta convidada que vai chegar daqui a pouco. Eu tô com fone, olha só como eu sou maluca. Eu tô com fone, mas o fone não está ligado. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu ver aqui. Vocês estão me escutando bem? Vou ficar sem fone, então. Estou esperando aqui a minha convidada da noite. Muito boa noite para todos. Sétima Essência entrou agora. Boa noite, Sétima Essência. Na seta acima você clica. Não tem seta acima, Eliane. Não tem seta acima. Não tem seta acima. Olha a Desirê! A Desirê chegou, gente! Olha que maravilha! Eu convidei a Desirê agora, não sei se eu fiz direitinho, vamos ver. Oi, lindo. Oi, professora, minha mestra, minha amiga maravilhosa, linda. O meu marido, viu, Desirê? Ele perguntou para mim assim agora, você chama a Desirê para fazer uma live na sexta-feira à noite? Ela sabia que era sexta-feira à noite? Eu falei, Paulo, nem eu, lindo. Eu também não sabia quando você chamou. E eu atrapalho a Gabriela aí mandando um coraçãozinho para você, a minha irmã, Gabi. Que bom. Desirê, mas eu acho assim, a gente está na pandemia, não é? Tá todo mundo em Isso. casa. Só que não, né? Só que não. Ainda mais no Rio de Janeiro, né, Desirê? É verdade. Mas a gente faz a live porque se surgiu essa vontade é porque realmente tem que estar aqui, tem que estar presente aqui. E essa live vai ficar, né? Você vai gravar ela, não vai? Ah, já tá, Então, já tá gravando já. então, ela vai É, ficar. posso contar um pouco da nossa história, do nosso romance? Pode. Acho interessantíssimo. A Desirê, ela entrou na minha vida ela passou assim, né? Eu vi ela de longe, num metaforo, quando eu fui fazer um curso de constelação. Foi um dos meus primeiros cursos da minha vida. E ela, nessa época, eu com a minha mãe, a gente não se entendia. Eu não tomava a minha mãe, eu não tomava a minha história. E a Desirê, ela tinha uma coisa, eu não sei, mas parecia que ela tinha alguma coisa assim da minha mãe, ou alguma coisa desse feminino que não me entrava, que eu não confiava, que eu não tomava. E aí eu lembro de eu falar mal dela ainda. Isso aí tu não sabe, né? Isso aí tu não sabe. Que eu falava, meu, eu acho aquela mulher, eu falava pra Dani, eu falava, Dani, eu acho aquela mulher tão enjoada, gente. Eu tenho um ranço, que ela é tão enjoada. Só você, Fabi. E aí, entrava ano, saía ano, e eu vendo a Desirê lá. Mas aí, eu comecei a me trabalhar com a minha mãe e comecei a pensar, será?
Será que eu posso chegar lá? Será que ela vai me tomar no coração? Será que ela vai me aceitar do jeito que eu sou? E aí eu comecei a engatinhando mesmo, eu fui chegando perto, e aí ela me recebeu com todo amor, com todo amor. Fabiana, não precisa de nada disso, não precisa desse escudo, dessa armadura. Não, ô, calma. E aí, gente, eu fui aprender com a Desirê, porque a Desirê, ela tá ali, ó. Eu não estou falando que ela é mais velha, não, tá? Mas que ela tá ali, ó, nessa caminhada. Mas eu também sou mais velha que você, me respeite. Eu respeito. E a Desirê, ela criou uma técnica que depois ela pode falar para vocês, é que a gente começa a falar, não para de falar, lá, maravilhosa, que é o alinhamento energético, o ouro verde, alinhamento energético, algo que veio canalizado para ela, e ela aí colocou, assim, as pinceladas de fada dela, e saiu uma coisa maravilhosa, uma técnica maravilhosa que muda a percepção, muda a vida de todo mundo. A minha filha Veridiana, que vocês conhecem, ela está maravilhada com a Desirê. E vocês sabem que eu sempre digo que tudo que eu aprendo e eu vou buscar na fonte, eu tenho que passar adiante. Nós estamos numa era que a gente não pode guardar informação, nós temos que passar adiante, porque nós temos que crescer juntos, não é? E aí o que acontece? Quando a Desirê todo ano vai fazer o curso dela lá no Metafora em fevereiro, vou eu, parece assim a Dona Pata e suas patinhas, né? Vou eu e as minhas patinhas todas, que eu falo, gente, você vai comigo, você vai comigo, você vai comigo. E eu já estou buscando já uns novos patinhos para ir comigo. Patinhos, entendam que é com muito amor, porque eu sou a dona pata, tá, gente? Então, se tem a pata, tem os patinhos. E todos saem de lá transformados. Transformados. E aí, ontem, eu estava conversando com a Desirê, falei, vamos fazer uma live nossa? E ela falou, vamos. Eu falei, Vamos, nossa, quando? Amanhã. amanhã, porque vai que ela desiste, então é amanhã, Desirê, é amanhã. E aí, nós estávamos conversando, e eu vejo muito a Desirê explicar algo que eu tento explicar. E ela explica de uma maneira maravilhosa que é como se a maneira que ela explica cai a ficha. Quando a gente fala, quando uma cliente chega para mim chorando, choramingando, que a minha mãe me fez isso, meu pai fez isso, você não sabe o que eu sofri a vida toda, você não sabe o que eu passei, minha mãe me batia, me punha de castigo, não me dava dinheiro para comprar Coca-Cola na padaria da esquina da escola. E a É. Desirê, nos cursos dela, ela começou, ela explica isso, o porquê e o que faz, né? O que faz a gente virar com toda essa história. Então, hoje a Desirê vai falar mais do que eu, porque eu quero que ela fale, explique para vocês esse olhar dela, esse jeito de olhar para essa dura realidade, para essa vida dura que nós temos. Eu sei que muitos tiveram vidas duras mesmo, que sofreram muito, porque existem mães narcísicas, mães psicóticas, mães mega neuróticas, não é? E a gente, quando é criança, a gente não tem como sair disso. Ou eu fico aqui ou eu fico aqui. Para onde eu vou? Então nós temos que passar por isso. Então a Desirê vai falar para vocês o que foi bom de tudo isso. O que tirar de tudo isso. Desirê, fala. Bem, gente, para falar de tudo isso, eu tenho que explicar um pouquinho do que são essas polaridades, né? Porque a Fabi falou, né, que eu canalizei toda essa técnica. Eu recebi como base muita coisa já, né? Que veio de um xamã, que também era alquimista, e que trouxe uma base de tudo isso que eu e minha irmã Mônica Oliveira, né, e meu marido Carlos Henrique, na época, pegamos assim de coração e expandimos, né? E
Mônica, ela criou uma forma de lidar com todas essas informações e eu e o Carlos Henrique, de uma outra forma, nos abrimos para, pela alquimia, canalizarmos um modelo de trabalho. É desse modelo que a Fabi está falando. Porque quando esse modelo veio canalizado, Carlos Henrique falou, foi falando, eu, Carlos Henrique era meu marido na época, né? E eu fui desenhando o modelo, e desenhei o modelo que eu ensino nos meus cursos, né? Também faz parte de uma outra técnica que eu desenvolvi, lâminas de ouro, né? Que também é muito especial, eu amo, né? E esse modelo ele trouxe essa visão de que em nós temos uma parte que é mais interna e que pode chegar a um extremo, que, por exemplo, eu posso a um extremo que é muito interno, que é o feminino, e que pode, por exemplo, se transformar numa paralisação. Parei, eu estou aqui tão fechadinha, tão travadinha que eu paro. Eu vou chegar lá, Fabi, vou chegar lá. Nossa, fica tranquila. Eu sei que você tem uma introdução. Um outro lado, para as pessoas entenderem, senão não conseguem Sim, entender como eu encaixo isso tudo, né? sim. E o outro lado nosso, tudo dentro da gente. Todos nós temos isso, gente. Que é um lado mais externo, é um mais para fora, é um mais masculino. Independente se você é homem ou mulher, todos temos esse lado mais interno que pode chegar ao extremo e te paralisar, ou te deixar com medo, ou uma tristeza profunda, ou até mesmo invisível, né? Ninguém te vê, e temos o outro lado que pode, no extremo, lançar a gente numa raiva, numa arrogância, numa ira, né? Numa irritação, pura e simplesmente. Nós temos isso tudo. E nós temos dentro da gente de um extremo a outro. Né? E olha que interessante. Nas pesquisas que eu fui fazendo com o Carlos Henrique e depois sozinha, eu percebi que todos, né, são reflexos da gente, isso aí todo mundo, a maioria da gente já sabe disso, né, que todos são espelhos, né? E percebi que eu consigo, a partir da lógica que eu percebo em mim, no meu funcionamento, e como que eu atuo nesses extremos, que eu consigo encaixar o meu pai num extremo e a minha mãe no outro. E aí vem a pergunta: qual o motivo disso acontecer? Por que que eu atraio para minha vida um pai e uma mãe do jeito que são, ou que foram para mim na infância? Entendeu? Aí vem o que a Fabi falou. Olha, gente, é tão impressionante. Se eu sou uma pessoa que tenho que trabalhar os meus impulsos, eu sou muito impulsiva, vou que vou, né? Então, que tipo de pais eu vou atrair para mim? A maioria das vezes, os clientes, quando vêm com esse padrão, atrai pelo menos um pai, dependendo da intensidade desse padrão, pelo menos um pai autoritário, que não deixa nem a criança falar. Só um olhar já basta. Sabe aquela expressão? Um olhar já basta, né? Então essa criança sofre horrores nesse sentido da autoridade. E para que ela atraiu um pai desses? Para poder ajustar essas idas e vindas, né? E também gradualmente, ou obedecendo uma graduação, geralmente a mãe vem como alguém super amorosa, super que acolhe. Quando não é um, é outro, tá? Quando a mãe é autoritária, aí o pai vem mais amoroso, sabe ouvir. Então, essa pessoa que tem esse impulso, né, que só precisa ser ajustado porque traz um coração enorme, traz uma capacidade de abraçar o mundo. Né? Olha as duas partes dessa pessoa aqui na frente.
Porque essa impulsividade leva também, ou poderia levar essa criança a ser um adulto autoritário, ser um adulto arrogante, por conta do impulso. Eu vou, eu faço e acabou. Desconsidero todo mundo na minha frente. Como é que é o pai dessa criança? Ele é um autoritário, provavelmente ele é um impulsivo. E ele mostra para aquela criança, com ações, né, que isso dessa forma não é legal. Ele sente na pele. Então, quando ele cresce, ele já vai crescendo sabendo ajustar. Não, não posso ir demais. Não, mas também eu tenho usar essa amorosidade, porque eu tenho essa amorosidade, mas eu também tenho o que meu pai tem. Eu não quero ser igual ao meu pai, mas eu também não quero ser igual à minha mãe, que acaba sendo submissa a esse meu pai nessa figurinha. Eu não gosto disso. Então, olha só qual é o jogo, a lógica aí. Olha que interessante. Isso é um caso, né? Eu recebo vários clientes com essa situação. Essa situação é muito frequente. Tem alguns que são específicos, assim, que, nossa, vem a lógica toda de funcionamento, né? Daquela pessoa interna, e eu fico assim, meu Deus, olha que coisa interessante. Eu tinha que mapear isso, né? Eu tinha que mapear isso, porque são É. tantas informações. E aí, essa criança impulsiva que vai se ajustando, ela, de repente, ela pode chegar também num extremo de, caramba, eu não posso fazer nada. Eu tenho medo de dar o próximo passo, porque eu sei que toda vez que eu vou, é como se tivesse no registro, né, no DNA, na pele, aqui, não, não posso ir. Tem lá um registro emocional que não deixa mais aquela criança que se transformou no adulto ir. Aí sim, essa criança ou esse adulto vai cuidar dessa criança ferida, não é? E aí, essa criança ferida, quando o adulto toma consciência do para quê de um pai autoritário e do para quê de uma mãe amorosa, mas submissa, um pai autoritário, mas que tinha pulso, que tinha uma impulsividade que levou ele a ser quem ele era, né? Aí quando ele entende isso, aí ele diz assim: caramba, olha, é verdade. Meu pai estava no lugar certo, na hora certa. Por mais que eu tenha sofrido isso, eu não estou liberando o meu pai das atrocidades que ele fez. Não. Mas eu entendo, no meu caso, para eu despertar as virtudes que eu despertei, eu precisei de uma pessoa assim na minha vida. E eu honro meu pai por isso. A mãe despertou essa amorosidade. Mas eu queria que ela mostrasse um posicionamento maior, né? Então, eu incentivei a minha mãe, eu trouxe dela, ativei em mim essa amorosidade e hoje eu posso atuar no meu caminho do meio, com o impulso construtivo e com essa amorosidade, com essa sensibilidade e empatia, ajustando esse impulso para que eu possa, com prudência, fazer aquilo que eu vim fazer. Esse é um caso. É disso que você está falando, né, Fabi? Exatamente. Quando eu olho sistemicamente para uma história dessa, e é como se a criança, ou a mulher, ou o adulto, o homem, a mulher, o adulto, quando eles olham, é como se eles olhassem o raso, como se eles olhassem superficialmente, não entendendo o para quê daquele comportamento. E aí, o que é que eles fazem? Eles negam, eles excluem, eles não concordam com aquilo. E aí eu Sim. vejo eles tomando aquilo numa força maior. É como se eles falassem assim: eu não quero isso para mim. E aí, parece que ele veste aquela roupa, É. daquela coisa forte, e não consegue se liberar daquilo.
E a gente, nós sabemos, né, que é assim, é uma coisa muito simples. É só você concordar com a sua história que aquela roupa pesada, aquela armadura, É, sendo, vamos pegar o exemplo aí dessa coisa impulsiva, né? Isso, isso desaparece. Mas quando eu nego quem eu sou, é verdade. E aí eu costumo dizer, eu sempre falo isso, porque isso me libertou tanto, porque eu era muito autoexigente, né? Eu me cobrava demais das coisas, era muito autoexigente. E isso me atrapalhava muito, né? Porque eu queria, eu me. Como é que. Eu me exigia demais, e isso me dava uma sensação de não pertencer. Eu tinha várias questões em relação a isso, né? E eu queria ser perfeita, todo esse movimento, né? Que eu queria fazer o melhor. E aí chegou um momento, né, que eu entendi, por conta do que eu negava em mim, eu negava que quando eu chegava no meu extremo, aí eu deixava minha raiva explodir. Né? Eu era aquela coisa que minha mãe dizia: você é uma língua ferina. Eu ficava quietinha, quietinha, de repente eu né? E isso me incomodava demais, isso me dava uma tristeza depois, porque eu não queria fazer aquilo, mas vinha aquilo, né? Porque eu ia acumulando, acumulando, porque eu queria, né? Tá ali no meu centro e tudo mais, mas as energias estão todas na gente. Não existe ninguém que não tenha o sentimento da raiva, pode estar oculto, mas tem, está lá dentro. E não tem ninguém que não tenha o sentimento da tristeza, né? Todas as emoções estão, mas elas não são da gente, na verdade. É como se, como minha irmã fala, né? Nós somos um hotel e essas emoções passam por nós, né? Mas nós temos o registro de todas elas dentro da gente. Por isso que fica maior, né? Quando a emoção vem, muitas vezes os registros que estão lá atrás, desde a infância, desde a barriga da mãe, influenciam naquele sentimento que você está vivenciando ali por conta dessa conexão. Uma situação de agora pode acionar coisas de lá do passado, então você vive uma emoção muito mais forte do que aquela que realmente está ali sendo mostrada. E o outro pode olhar para você, mas para que tanto? Mas você é lá dentro, você não tem consciência. Mas se a gente for analisar, tá lá, ó, lá dentro da barriga da mãe. Essa emoção já veio lá da mãe. Coisas que a mãe estava vivendo e a criança sentiu. E até isso não é por acaso, né? Porque todo esse movimento interno, ele tem um para quê, né? Tudo tem um para quê. Por exemplo, posso dar outro exemplo? pode dar o que você quiser. Exemplos. É, é, eu atendi uma menina, uma mulher, né, que era assim, sabe aquelas superdotadas, completamente superdotada e super sensitiva, sensível, sabe aquelas que estão além, né, dessa malha, Sim. né? E essa menina atraiu uma mãe completamente desnorteada, sabe? Uma mãe que, nossa, fez atrocidades com ela. E Uhum. atraiu ela também uma irmã menor. Olha que coisa interessante. Ela era a mais velha. Ela tinha que ter uma presença absurda para cuidar da irmã. E ela era e é ainda, né, uma pessoa super sensitiva que enxerga vários planos, sabe? Ao mesmo tempo. Ela teve que cuidar da irmã, então ela ficava atenta com aquela irmã e elas sofriam situações de dor física. Para quê? Você consegue perceber para quê? Sim. Para lembrar que elas estão, que ela está ali, para lembrar que ela está ali presente.
exatamente, elas são humanas. Para elas lembrarem, né? E ela mais ainda, porque ela era mais antenada, assim, tinha que. Ela era mais desfocada, né? E viajava mais, né? Ela era mais. Eu não ela era mais ampla, vamos Sim. dizer assim. A capacidade dela era multidimensional, entendeu? Então, hoje, a sanidade dela hoje, ela vem por conta da insanidade da mãe, a inescrupulosidade do pai, a capacidade que ela resgatou nela de cuidar da irmã e ter os pés no chão. Aí tudo bem. Aí as pessoas perguntam assim: mas não está certo. Essa criança sofreu pra caramba. Sofreu, ninguém está discutindo isso. Uhum. O que aconteceu ali? Qual foi o resultado disso? Depois que ela se transformou numa adulta, ela foi se trabalhar para liberar essas questões que ficaram ali presas, né? Para poder Uhum. ela exercer a função que ela veio exercer nesse mundo, que é maravilhosa. Mas se não tivesse tido aquilo tudo, ela não teria conseguido, já tinha se matado, já tinha ido embora, já tinha surtado, já tinha acontecido qualquer coisa nesse sentido, para que ela, porque ela não ia aguentar, entendeu? A gente acha que ela não vai aguentar porque os pais são isso, são aquilo. Ela não aguentaria se fosse o contrário. A base dela era a irmã. Ela conseguiu passar por tudo, ela se colocava na frente para proteger a irmã. Olha que coisa linda. Sim. Uma vez, eu sempre senti muita rejeição. Sempre me senti muito rejeitada pela minha mãe. E uma vez, o Alexandre Comino, você também? O Alexandre Comino, eu trabalhava com ele. Eu fazia minhas constelações lá no centro dele, lá na escola dele, né? Comecei lá minhas constelações. E uma vez ele chegou para mim e falou, ele é meu primo, né? E ele falou, prima, e nós somos irmãos, nós somos assim grudados. Nós dormíamos assim juntos quando éramos crianças, ficávamos vendo filme até tarde. Nós sempre fomos muito grudados assim. E ele falou, prima, você vai ter que dar uma parada de fazer a constelação aqui, porque teve um problema lá dele, com a esposa e tal. Aí eu falei assim, tudo bem. E aí eu falei aquele tudo bem, mas me senti meio trocada por ela. Falei, tá escolhendo ela e não tá me escolhendo. E aí eu fui chorar para ele. E o Alexandre, ele é mais novo que eu acho que 2 ou 3 anos, mas ele é muito sábio. E eu comecei a chorar. Ele pegou, levantou meu rosto assim e falou: Minha prima, será que você não vê que essa rejeição da sua mãe foi o grande amor dela por você? Será que você não consegue enxergar que você precisava sentir essa rejeição toda para fazer o que você faz hoje? Esse Isso. trabalho de olhar para todo mundo e auxiliar todo mundo e estar por todos os rejeitados. Você precisava ter sentido na pele. Olha, ali caiu uma ficha, Desirê. E é interessante isso. Eu posso complementar? Pode. E essa ficha, posso falar porque aconteceu algo parecido comigo, né? Quando uma criança é rejeitada, ela passa a querer criar vínculos. E isso vem por quê? Aí acontece tudo isso, né? Querer criar vínculos, ter um olhar para o outro diferente, de acolhimento, de tudo isso. Porque geralmente essas almas, elas são muito livres. Todo mundo é igual para elas, entendeu? Então, se todo mundo é igual, para que criar vínculos dessa forma como nós seres humanos criamos, né? Então, aí vem uma rejeição, vem um pai que vai embora e que aí logo vai procurar porque precisa criar vínculos. E aí a criança aprende a criar vínculos. Exatamente. Então, assim,
essa mãe foi perfeita, tanto para você quanto para mim. É puro amor, é puro, né? E esse pai também. Sim. Eu, eu, Uma, eu, eu falo, pode falar. pode falar. Eu falo assim, quando eu falo que é algo que é como eu entendo o papel da mãe nessa terra. A mãe, ela não está preocupada se você vai achar bom ou ruim como ela está agindo. Eu vejo a mãe como um ser que lá em cima teve uma missão. Então, ó, essa menina, ela vai precisar passar por isso, isso e isso para ser quem ela tem que ser. Você pode fazer isso? Você pode ser mãe dessa menina? Não vai ser fácil, porque essa menina vai reclamar, vai. E aí a mãe fala: pode deixar, pode confiar em mim que eu vou até o final. E aí elas vêm e elas são as únicas que têm esse direito de ensinar, né, os pais, de ensinar para a gente o que é certo e tratar, às vezes, a gente com essa rejeição ou com essa. Sem essa amorosidade toda que a gente às vezes espera, né? Cada um tem um caso. Mas essas mãezinhas tão maravilhosas, elas se sacrificam por amor inconscientemente, né, Desirê? É uma coisa que está aí em algum lugar, não é? Por Que a gente... quê? Porque a mãe também está se trabalhando, né? Ela não tem aquele filho por acaso. Ela também está trabalhando. É aquilo que a Veridiana fala muito, né? Do magnetismo. Se a gente olha pela física quântica isso, né? Então imagina que você vai nascer. Você tem o seu magnetismo. Você vai nascer, você traz um potencial latente, né? E esse potencial latente, quando ele encarna, né? Quando ele vem para a Terra, nessa Terra dual, ele acaba se dividindo nessas polaridades, né? Masculino e feminino internos e atraindo por magnetismo tudo aquilo que faz parte dessa história, né? Que está que vibra naquela frequência que você precisa para poder ser quem você veio ser, para cumprir a sua função. Que para mim eu acho diferente de propósito, né? Eu acho diferente, função para mim é diferente de propósito, né? Sim. Porque nós já viemos com uma função. Por isso que quando a gente está fora da nossa função, a gente sente o peso, a gente sente incômodo, né? A gente pode estar achando até que a gente está no nosso propósito. Mas se tem peso, se tem incômodo, é porque a gente não está. A gente não está na nossa função de verdade. Aquilo pode ser um dos propósitos da nossa vida, mas não é o completo, não é aquele que toca a alma e tudo mais. Então, eu acredito nisso, que quando a gente nasce, já quanticamente, imagina que tudo é, né? Tudo é. Quando você vem, já vem toda aquela leva. Pai, mãe, irmãos, situações. Que nem a Veri fala, né? Eletromagnético. Já gruda todo mundo ali em você, já se acopla, porque é como se todos já estivessem já preparados para cada um para a sua missão, essa missão em conjunto, e que às vezes a gente diz, não, estou na missão errada. Não, esse lugar não é meu. Não, não deveria estar aqui, eu não mereço isso. Aí é que é, né? E isso é a maioria, não é? É por isso que eu falei, vamos falar disso, porque a maioria das pessoas se sentem um estranho no ninho, se sentem, sabe? Essa vida não é minha. Oi, linda, essa vida é a sua vida sim, não é? Toma ela. E entenda, né? Entenda o para quê dessas situações, né? Outro dia eu estava ouvindo aquele, não sei se você já ouviu falar naquele Sadhguru, já ouviu falar dele? É Acho um que guru, sim. Um ele grupo que aparece na no internet. Instagram, eu vejo, eu escuto às vezes. Aí ele estava dizendo, né? Nada demais, mas ele disse com uma propriedade assim. A gente esquece, coisas que a gente ouve em todos os lugares, mas ele falou assim com uma amorosidade tanto que isso me chamou a atenção. Que
esse incômodo, essa sensação de não pertencer ou de que está tudo errado, ela vem apenas porque a gente quer mudar aquilo que é, né? Então, assim, se a gente entra num outro movimento de olhar para o que é diferente daquilo que eu gostaria que fosse, Uhum. mas eu olho para aquilo, o que que eu posso fazer aqui para que eu me sinta bem? Porque é isso. Qual o para quê dessa situação na minha vida? O que é que eu estou despertando aqui? Então, se eu faço isso para tudo na minha vida, isso se transforma num processo natural de entendimento, de compreensão da vida, compreensão das minhas atitudes. E fica muito mais fácil porque eu não me obrigo a ser aquilo que eu não sou, que geralmente a gente faz isso. A gente acha que a gente tem a ilusão de que a gente tem que ser isso, isso, isso e isso, né? Ou tem que atender a expectativa tais, tais, tais e tais, de um, de outro, de outro, de outro. Só que isso muitas vezes é inconsciente. Se você está nesse papo, aí as pessoas podem perguntar, mas se é inconsciente, como é que eu percebo? Olha, é só perceber o seu coração, é só sentir qual é o sentimento que está aqui dentro quando você está nessa e nessas situações. Sim. Sabe? Porque se existe um incômodo, essa situação não faz parte da tua essência. Se existe um brilho, um amor, algo que entusiasma ou que pelo menos acalma, essa faz parte da sua vida, da sua essência, né? Então ele falou com uma propriedade assim, e é isso mesmo. A gente só se chateia, só se debate quando a gente acha que a coisa não aconteceu do jeito que a gente queria, né? Sim. E aí, ao invés de se chatear, se debater, ou depois de se chatear, se debater, a gente pode dar um passinho para trás, que às vezes é inevitável, né? Às vezes é inevitável. Você pode dar um passinho para trás e olhar para tudo isso e perceber, tá bom, mas o que que eu estou aprendendo com isso? Qual o para quê disso na minha vida? Ah, entendi. E se você faz isso, olhando para trás, olhando para o teu pai, para a tua mãe, sabe? Olha, qual o para quê do meu pai na minha vida? O que que ele me ensinou? O que que eu aprendi que não foi com palavras? Para que da minha mãe na minha vida? Eu tenho eles dentro de mim? Tem, lamento informar. Mas tem. Por mais que você não acredite ou não goste, né? Tem, você tem o seu pai e sua mãe dentro de você. Tem. E assim, as características, né? É claro que as características, quando estão fora, elas precisam ser mais exageradas para que isso toque a nossa alma, para que a gente desperte aquilo que a gente tem, né? Então, se eu sou uma pessoa assim, super, super comedida, né? Não tenho ação, eu não tenho ação, né? Eu atraio um pai como? Foi para ontem, é para ontem isso. Vai, é para ontem, é para ontem. Pode ser um pai amoroso, mas ele vai te botar para frente. Olha, é para ontem, vai, 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 vai. Aí aquela pessoa, aquela criança vai aos trancos e barrancos. E aí, quando chega lá na frente, ela aprendeu. Só que ela não consegue mais parar, né? Ela entra numa atividade tal, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não sei o que que é. É o pai lá que está empurrando ela até hoje, né? Aí ela entra na consciência, libera esse pai no sentido de observar, puxa, pai, olha, valeu mesmo. Todo esse empurrão que você me deu fez eu chegar aqui, mas agora eu preciso voltar a sentir. Agora é importante para mim. Aí vai olhar lá para a mãe. Aí a mãe quem é? Geralmente é aquela mãe deprimida, sabe? Aquela mãe que está dentro dela, que não consegue nem expressar. É sensibilidade pura. Sim. Aí ele olha para a mãe e diz: Mãe,
eu percebo que eu nunca vou ser assim, mas às vezes eu tenho vontade de me enfiar nessa depressão e ficar aí a vida inteira. Mas eu lembro de você e eu lembro tudo que eu fiz para te salvar e eu não quero chegar nisso. E aí, essa pessoa que poderia sair de um extremo, né, da excitação, do vai, 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 do fazer, ela não se. Ela pode até chegar a uma depressão, mas ela não vai permanecer lá, porque ela vai associar aquela depressão à mãe e ela vai dizer: eu não quero isso. E aí ela sai daquilo. Ou ela pode viver um pouco daquilo, vai chegar um momento que ela vai dizer: poxa, eu estou fazendo igual a minha mãe, então eu vou sair daquilo. Entendeu? É claro que isso não é uma regra, né, Fabi? A gente sabe, porque existem múltiplas possibilidades e são ajustes assim tão finos, né? E cada caso é um caso. E, por exemplo, eu atendi dois adolescentes, um depois do outro. Foi muito interessante esse caso. O primeiro, ele dizendo assim, é, poxa, meu pai fica querendo que eu faça um monte de coisas, fica querendo que eu seja alguém. Eu não quero, eu quero só surfar. Quero só surfar, eu quero viver outra vida, eu não quero mexer com nada dos negócios dele, não quero fazer nada disso. E o pai lá, e numa autoridade assim que ele tinha que fazer as coisas, né? Aí eu vou contar qual foi o desfecho de um e de outro sucintamente, mas eu vou falar primeiro do outro. Aí chegou o outro, né? Segura um pouquinho esse. Chegou o outro dizendo: é, é, eu não tive pai, eu não tive mãe, Uhum. tive que fazer tudo por mim mesmo e eu consegui fazer, mas hoje eu não sei, parece que falta alguma coisa. O outro também disse: falta alguma coisa, porque parece que eu não vivi a minha liberdade. E esse aqui: falta alguma coisa, porque parece que eu não vivi a minha liberdade. Né? Os dois com a mesma queixa. Só que, se esse que tinha um pai autoritário, né, não tivesse tido esse pai autoritário, ele não teria construído a função dele, que depois, nossa, se transformou no executivo, assim, de um projeto tão lindo, sabe? E, e ele precisou disso precisou desse pai ali em cima, para que o pai dava tudo para ele, mas exigia, Uhum. né? E não. O pai tinha muita grana, dava tudo. O outro não tinha nada, ele teve que correr atrás, não tinha mãe, não tinha pai, não tinha nada, né? Se eu vi, né, quando eu fiz a leitura, porque o meu trabalho é assim, o cliente não fala nada, eu falo tudo por ele. Eu entendo a lógica que ele funciona, você conhece, que ele Sim. funciona e passa por ele, né? Então, essa pessoa que teve o pai que deu tudo, mas que queria que ele fosse alguma coisa tal, esse adolescente, se ele não tivesse tido aquilo, ele teria se envolvido com muitas drogas, ele teria saído por aí, viajado e não teria feito nada na vida, teria se perdido. E esse outro que precisou fazer, a mesma coisa. É. A mesma coisa. Ele, se ele não tivesse perdido os pais, ele cuidou dos irmãos, sabe essa coisa? Ele não seria nada na vida, teria se perdido com drogas, estava tudo no campo deles. Sim. Isso. E qual era a situação desse aqui? Os pais se perderam com drogas. Eram hippies, eram, sabe, não queriam nada com nada. E morreram, né? E o outro, o pai era riquíssimo, tudo. Olha que situações diferentes para necessidades iguais. Sim. Só que iguais internamente, porque no externo, vamos dizer que um estava no feminino, o outro estava no masculino. Entendeu? Olha o resultado disso. Como que você vai julgar? Não tem como. A gente pode julgar, né?
os pais, como é que pode isso? Como é que foi isso? Mas a gente só não pode se prender a esse julgamento. Sim. E até mesmo, Fabi, para fechar, né? Para passar a bola para você. Eu fico assim olhando pais que vêm para consulta, tão sofridos. Poxa, eu errei tudo com meu filho. Poxa, eu não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. Agora eu entendo, mas na época eu não entendia. Aí eu digo para esses pais, cara, você fez aquilo que você tinha que fazer. Vamos imaginar que você foi o melhor pai que essa criança teve, independente do que você tenha feito. Porque naquele momento você estava fazendo o melhor que você podia. Não é verdade? Sim. Eu não estou julgando aqui os atos. Eu estou olhando como observadora, Uhum. percebendo que aquela pessoa ali, que aquela criança precisou de tudo que ela viveu para chegar onde ela chegou. Sim. Às vezes eu ouço de algumas pessoas, de alguns clientes, né? Algumas clientes, elas voltam. Eu estava até falando isso outro dia numa live. Elas voltam para a casa da mãe numa Hum. certa idade. Ah, E aquilo causa para elas uma sensação de derrota gigantesca. E eu digo a elas assim: aproveite este momento. É um momentinho da cura. Você está recebendo aí um bônus do universo. Aproveite este momento. E aí, o que elas falam para mim? Você está falando isso porque você não está lá. Porque a minha mãe, ela só me coloca para baixo. A minha mãe aham. fala o tempo inteiro para mim, tá vendo? Eu falei para você que um dia você ia voltar. Por que isso? Porque você não consegue arrumar um trabalho. Aí às vezes eu falo, mãe, eu posso dar uma saída? Não, eu não vou ficar aqui cuidando do seu filho. O filho é seu, você fica aí. E elas ficam com um ódio mortal dessas mães. E eu vejo aquilo como um amor tão gigantesco dessa mãe, falando, vai, bora logo, vai fazer sua vida, criatura. Eu não estou falando porque eu não te amo, eu estou falando porque eu te amo. Mesmo sem ter consciência disso, né? Exatamente, exatamente. A minha mãe Porque fala minhas ideias não são boas, que tudo que eu faço não está certo. Ela me põe para baixo. E eu falo, como o Bert, né? Bert, lembra do Bert? O Bert falava que tudo era presente. Tudo é. para ele era presente. Uma vez eu, no final do Metafora, apareci com uma herpes, nunca tinha tido na minha vida. Fiquei quase um mês no Metafora, nos últimos dias me aparece uma herpes na boca, assim. Aí eu cheguei e falei para ele, o que é isso? Ele falou, é um presente. É um presente, vamos olhar para esse presente. Tudo é um presente. Não, mas é verdade. Mas assim, não é fácil, né, gente? Não é fácil olhar para isso assim dessa forma. Exige exercício, sabe? Uhum. Máscara. Você tem que fazer. Hum, Quando você para de fazer ginástica, o que acontece? Cai tudo, né? é, É um exercício, você tem que fazer esse exercício para poder se manter nessa visão ampla. Porque essa mulher que está aí, passando por isso tudo, tendo que voltar para casa da mãe, com todas essas situações, ouvindo a mãe dizer que você não faz isso, você não é isso, você não sei o que ela está precisando? Despertar nela o quê? O posicionamento, né? É o posicionamento. Então, tudo tem um para quê, gente. Tudo tem um para quê. Tem uma coisa que eu falo nos cultos, né? Você deve ter ouvido, que é assim, até um estupro numa criança tem um para quê. exatamente. Fica assim, tem gente que fica horrorizado quando eu falo isso, né? Não estou julgando, eu não estou, como é que é? Defendendo. Passando, justificando, né, o cara que abusa. Defendendo, né? De jeito nenhum. Se eu olho para o ato, eu acho isso caramba. Poxa, mas se eu olho para a necessidade daquela criança, eu percebo que aquela criança era uma fadinha. Alguém que não sentiu o próprio corpo.
E quando isso acontece, essa criança ela entra num estado de alerta. E ela passa a se defender da vida. Até que chega um momento que ela consegue chegar no lugar que ela tinha que chegar, aí ela vai se liberar disso. Aí procura terapia, procura isso. Gente, não fui eu que fiz isso, não, tá? Isso já é assim. A gente atrai essas situações, lógico que tem a Sim. ver nossa, com toda uma ancestralidade que se repete. Tem a ver com tantas questões, gente. Sim. Tantas questões. Tem a ver com você dentro da barriga da sua mãe. Coisas assim que eu pego que aconteceram na barriga, que também aconteceram com uma idade de 3 anos, mais ou menos. Aconteceu uma coisa parecida, similar, que só vai alimentando a mesma coisa, sabe? A mesma sensação. Aí acontece aos 7 anos, acontece às vezes aos 12, 13 anos, acontece aos 17 anos. Tem uma linha, né? E tudo isso eu vou percebendo na leitura que eu faço daquele cliente. Isso vai aparecendo, vai aparecendo, vai aparecendo, e eu vou passando isso para o cliente de uma forma bem amorosa e, é claro, não invasiva, né? Porque não tem como. E o cliente vai percebendo, olha, isso mesmo, olha aqui, como que pode isso? Ah, isso aqui vem de dentro da barriga, olha isso. É aquilo que eu falei na descrição, da descrição hoje do nosso texto, da live. Passado, presente e futuro estão numa linha horizontal. A gente tá, o que aconteceu lá atrás vai reverberar aqui, não é? Sim. E É uma coisa só. vai contribuir. Na quântica, né, tudo é um ponto, né? Tudo é um ponto. Então, tá tudo aqui, gente. Quando a gente nasce, já tá tudo aqui. Então, isso tudo é uma ilusão, esse tempo e espaço, né? Mas é assim que a gente, na Terra, desperta as virtudes, né? Sim. Tem um filme que é um filme indiano, não sei se você assistiu, chama Padman. Eu sempre indico para minhas alunas da Escola Sistêmica do Brasil. Padman. Bad? Ele pede, homem absorvente. Não vi, não. E ele luta e ele briga com todo mundo da casa. E eu estou falando agora assim de quando você não se sente pertencente, né? Ele briga Isso. com todo mundo da casa e quer mostrar para as mulheres da casa que seria muito melhor para a vida delas se elas usassem um absorvente. E elas acham aquilo um absurdo. E elas mandam ele, cala a boca, não fala isso, não vem falar disso aqui pra gente. E ele olha para aquelas mulheres, ele pensa, por que que vocês sofrem tanto? Por que que vocês vivem essa vida tão sofrida? Mas elas têm aquela coisa tão enraizada na cabeça delas, aquela coisa tão pronta de que a mulher menstruou, ela precisa ir para um canto e ela se isola lá. Ela se isola, fica num canto e só volta para dentro de casa quando acaba aqueles dias. E ele vai percebendo que aquilo pode ser mudado. Ele luta contra uma. É como se ele lutasse contra um padrão. Mas no final, Desirê, ele consegue. Ele briga com isso, mas ele consegue inteligentemente entender aquele padrão da casa dele, ser rejeitado, ser excluído, ser maltratado, mas ele volta depois como um grande. Ele foi elogiado na ONU como um grande criador dos absorventes na Índia. E elas começam a deixar ele chegar. Então vem. Agora que você é famoso e tal. E aí ele começa a chegar. Eu estou falando isso porque muitos filhos tomam essa rejeição pro menos. E esse cara, esse filme é maravilhoso porque esse cara, ele vai contra tudo. E mesmo ele sabendo que a mãe é daquele jeito, que a família é daquele jeito, ele para e olha, não, eu vou mostrar para vocês.
Eu tomo todo esse amor e pelo amor que eu tenho por quem vocês são, eu vou buscar algo diferente. E aí ele traz para elas esses presentes aí. Olha, o filme é bárbaro. Vou Assista, assistir. assista porque é lindo. É um filho que mesmo com todo esse sofrimento, com toda essa exclusão, ele vai, mas ele volta com um presente para elas. E eu acho que é isso que todo filho tinha que fazer, olhar para a sua história, olhar para essa exclusão, para essa rejeição, para esse sofrimento todo. Possessividade, né? Tudo isso também, né? Amor exagerado também tem isso, né? Tudo, tem tudo. E aí, como é que eu vou? É o que você falou, vamos dar 10 passos para trás. Olha com 10 passos para trás para a sua história. Eu falo assim para os minhas alunas: compra aquele tic-tac, deixa na bolsa e toma 3 comprimidinhos de manhã, 3 à tarde. Não você fala isso também? Para tomar Não, mamãe de manhã, tomar mamãe à tarde, tomar mamãe à noite? não. Quem fala muito isso é a Angélica. Aí eu falei, Angélica, vamos comprar uns tic-tacs? E aí as pessoas tomam os tic-tacs, finge que é um remédio, né? Porque a gente não pode dar remédio. Então toma 3 tic-tac de manhã e compra aquele mais forte, mais azedo. E toma a mamãe. Vai tomando a mamãe. Mamãe, agora eu tomo você. Mamãe, agora eu tomo. E vai tomando a mamãe. Do jeito que ela é, para que a sua história, sabe, saia desse lugar, dessa história de vitimização. Por quê que na minha vida acontece tudo isso? Entenda que você está e vai se tornar ainda, com essa consciência que você começa a ter, quem você tem que ser. Se preparar para isso que você fala que é a sua função aqui na Terra. Porque eu me machuco na vida, né, Desirê? A gente se machuca, a autoestima vai no pé, não é? Você perde a coragem, você perde a confiança. A minha mãe olhava para mim e falava: vai, você não tem bunda, suas irmãs têm, você tem perna fina, põe uma calça. Então eu cresci me achando que eu era uma espiga de milho, uma coisa horrorosa. Eu tinha uma ideia da minha imagem péssima. Para que isso? Para quê? Para quê? Para quê, gente? Para quê? E se eu fico naquele lugar de, eu sou uma coitada, eu sou uma coitada, por que que minha mãe gosta da minha irmã? Por que ela falava assim, olha sua irmã como tá bonita? Eu falava, tá bonita. Mas para mim nunca chegou e falou, você tá bonita, ou para minha irmã, olha como a Fabiana tá bonita, sabe assim? E aí a gente fica naquele lugar do encolhimento, só daquele lugar, ou vai para aquele outro extremo que você fala, que é aquela explosão de raiva e joga tudo para cima da mamãe, e a mamãe fica, que isso? Tudo que eu faço para você, todo o amor que eu te dou, e você é assim que você me Porque devolve? você já nasceu se achando, né? Não, Se achando no bom sentido, né? E aí eu também veio para te botar no chão, no chão, no chão. Olha, peraí. não, e ela fez isso direitinho, ela conseguiu. É, E mas aí aí, a gente tem que se trabalhar, né, Desirê? aí a gente tem que se trabalhar, mas quando a gente começa a se trabalhar por conta da necessidade, né, do autoconhecimento e tal, quando a gente encontra essas chaves, vai rapidinho. Porque tudo que aconteceu foi para que você virasse a chave que você já virou, né? Então, para voltar a ser o que você era, já era, você já traz, é rápido. É só virar uma chave. Agora, para despertar as virtudes que você despertou e que precisou desse pai, dessa mãe, desses irmãos, dessas situações, de uma família pobre, de uma família rica e de um país assim, de um país assado, sabe? Isso tudo, aí depois que você já virou essas chaves que são mais difíceis, aí você chega e, vou me libertar, vou me reencontrar. E aí é fácil, porque você vira a chave rápido. Muitas vezes você vira 10 chaves ao mesmo tempo. Daquilo que você já é, daquilo que você já traz. São É. esses.
executivos, né? Super sensitivos, super sensíveis que precisam fechar, fechar tudo, né? Para poder fazer. Chega lá, caramba, construir um império. Agora, o que que eu faço com isso? Estou num vazio só. Aí vai, tira um ano sabático, vai lá para a Índia, vai para um ashram, vai para algum lugar, fica lá e se redescobre, né? Aí dá vontade de largar tudo, não sei o quê. Tudo bem, isso é um período. Aí depois vai e ajusta tudo, né? É isso que acontece. Aí vai escrever um livro, vai ficar famosérrimo, vai fazer não sei o quê, É. né? Cria uma empresa que tem tudo a ver com o propósito de alma, a função na vida. Já tem tudo, já sabe. Se preparou todo aquele período para fazer isso. Já sabe fazer. Entendeu? Não tem como. Aí você. Ah, olha que coisa interessante isso. Aí eu atendi uma pessoa, né? Que eu falei assim, eu vi, né, no campo dessa pessoa que a família dela era toda desestruturada. E eu vi que essa pessoa, ela trazia uma rigidez muito grande. Então, qual o motivo dessa família ser completamente desestruturada? Essa pessoa Pra trazia o quê? Não entendi. essa pessoa, ela trazia uma rigidez muito grande. Tudo tinha que ser do jeito que ela queria, do jeitinho que ela pensava, do jeitinho que ela imaginava, já previa antes, durante e depois. Aí Uhum, ela, uma família completamente, vamos dizer, ou rebelde, ou sim, desorganizada, tudo pode ser, flexível no extremo, cada um de um jeito. sim. Atrai para quê? Para ir se ajustando. Da Para mesma ser mais, forma que para ser mais flexível, né? começa a olhar assim, caramba, mas dá certo. Mesmo desse jeito, dá certo. Mas aí, olha só o que pode acontecer. Esse filho pode olhar, é o que a gente estava falando, esse filho pode olhar para essa família e julgar essa família, Completamente. e querer se excluir dessa família, e não enxerga o belo daquela confusão, daquele caos, não é? O belo que está vindo para ele. Mesmo que ele não exclua, ele se fecha, entendeu? Acha que não pertence, né? Se fecha nele mesmo, mas vai aprendendo, vai flexibilizando. Aí depois vai ver, caramba, nossa, né? Aquele que é superdotado, super inteligente e cai numa família completamente simples, que o pai e a mãe nem sabem ler nem escrever. Para que disso? Para que essa pessoa não tenha acesso a livros, não tenha acesso a nada disso, para poder chegar um dia, ela ter abertura para criar, receber do universo, criar. Porque quando vem muito assim já pronto, aí não tem mais o que preencher. Aí tira tudo para poder ir construindo. Só que não constrói do zero, tá tudo aí, né? Então cria coisas fantásticas. Ah, é tudo muito lindo, é É tudo muito tão lindo. certinho. A gente que não entende, tá tudo Não, certo. É, é lógica pura, matemática pura. Por isso que eu resolvi fazer matemática, né? sim. Porque eu queria entender aquela confusão que era a vida. E eu nem sabia que eu ia entender tanto, né? Pois é, tão profundamente, né? Nossa, e com matemática. Nossa, a sua matemática é aquela matemática que tem as incógnitas, né? Que você vai descobrindo. Eu não estou fora dessa matemática, que eu não sou boa nisso. Está dentro dessa lógica. Porque você tem isso, né, Fabi? Você olha, você já percebe, nossa, olha, isso aqui tem a ver com isso. É dessa lógica, entendeu? Nossa, olha aqui, você consegue fazer os links. Você tem essa empatia, essa sensibilidade. Teu trabalho é maravilhoso. Então, você tem essa percepção, e muita gente tem e faz sem perceber que está fazendo.
e esbarra em padrões que dentro acha assim, ah, não, mas isso aqui não é assim, não, não, né? Não acredita. Eu preciso fazer propaganda do seu trabalho. Oi? O seu trabalho, falar do seu trabalho um pouco, porque você também atende pessoas aí individualmente, no particular, não só dá cursos, né? Eu atendo pessoas, atendo casais, atendo crianças, atendo relacionamentos que, assim, pai e mãe, por exemplo, né? Sim. Irmãos, relacionamentos em geral, atendo Filhos, né? emprego. Hã? Filhos difíceis para as mães, né? Porque eu lembro da minha mãe indo fazer um atendimento com você, do meu irmão. É, Eu com meu marido fizemos um maravilhoso com você, foi, que foi até lindo, né? um texto. De atendimento para casais. Nossa, é uma coisa fantástica. Eu amo. Porque aí tem muita luz presente ali, né? O para É quê muito bom. é uma coisa assim muito linda. É E muito eu falo lindo. para ele até hoje, Desirê, eu falo, por favor, a Desirê não fala para você, vai abrindo a parede aí para eu passar, gente. Eu quero aquele terreno ali que eu quero montar um retiro. Aí ele fala, não tenho dinheiro, mas a Desirê falou que você ia abrir a parede para eu passar. Eu só sirvo para isso mesmo, para ficar abrindo parede para você. Mas isso não te desmerece. Nós temos o mesmo valor. Você abre a parede e eu vou lá e eu construo alguma coisa ali depois da parede, gente. Eu não sei, Desirê, quanto tempo falta Então para. acho que nada, porque a gente já falou tanto. Eu também não tenho um relógio aqui, acredita? A Eli, ela tá por aí. A Eli sempre me avisa assim, falta tantos minutos, tal. Você não consegue ver aí em cima, no seu, quantos minutos aí? Tá escrito? Não, vou ver aqui. Não. Vou pegar aqui que eu vou ver. Então, mas é muito lindo. E aí, esse trabalho, o que que acontece nesse trabalho, né? No Ouro Verde Alimento Energético, eu me coloco receptiva ao cliente, ou ao cliente, seja ele qual for, né? E aí eu traduzo para o cliente os potenciais, a lógica que ele utiliza para funcionar, nesse movimento que eu fiz, né? Dessa manifestação feminina e masculina dentro, né? Como que isso funciona e o que está por trás disso, da onde que vem isso, se é da infância, se é de ontem, se é de lá da ancestralidade, não importa, da juventude. E a partir desse entendimento, dessa lógica de funcionamento, é como que essa pessoa pode unir essas forças nesse caminho do meio para poder, tomando consciência e para manifestar esse potencial que ela traz, né? Olha, são 9h10. Vai acabar. Gente, o trabalho da Desirê é maravilhoso. Se vocês quiserem fazer, sentirem no coração que vai auxiliar em alguma coisa aí na vida de vocês, que eu acho que vai. É muito bom. É um trabalho que, assim, vai buscar lá no seu, mexer no seu caldeirãozinho, tá? E O trazer à tona amor, para ser visto. Com amor, com amor. Bom, com leveza, é, né? é a fada, gente. É uma fada que tem um caldeirão. Fada com caldeirão. É os extremos, entendeu? São os extremos. É só procurar Desirê, ou vocês podem falar comigo ou com a Eliane, que a Eliane também pode passar o contato. Desirê, a Gabriela falou aqui que você é maravilhosa, ela fez um trabalho com você num momento muito difícil da vida dela, ela está falando aqui maravilhosa. E é Gratidão. maravilhoso mesmo esse trabalho. Eu te amo. Muito Também. obrigada. Muito obrigada. Gente, quem quiser ir comigo fazer o curso da Desirê em fevereiro, é só me falar que a gente vai fazer uma barca para São Pedro e nós vamos ficar com ela 5 dias aprendendo a fazer esse trabalho maravilhoso que ela faz. E se trabalhando, viu, gente? Levem lenço, levem lençóis para chorar, tá?
E E é serve isso. mesmo também para rir de alegria, né? Porque a gente ri muito também, né? Também nós rimos muito, mas primeiro a gente chora um pouco, depois a gente ri. Tá bom, gente? Então, um beijo para todas, todos os dois. Obrigada, Gratidão. Desirê. A Veridiana aqui tá louca para fazer uma live com você. Gente, a próxima live da Desirê vai ser com a Veri, viu? Vamos fazer, estou aqui. Beijinho, fica com Deus, muito obrigada, viu? Foi uma honra tê-la aqui comigo. Obrigada a vocês todos. Essa família linda. Tchau, obrigada, Desirê.